Pronto, agora está gravando? Pronto, então, uma das primeiras gerações seria a geração zero, onde a gente encontra o ábaco, né, como uma primeira tentativa do homem poder fazer, digamos, contabilidade, fazer certo? Algumas, digamos assim, expressões formais, né, do que era o, o processo de levar informação numérica, né? Eh, também tem a calculadora mecânica, né? Tem a Pascalini, que era como um sistema, né, de numeração, certo? Baseado em algumas engrenagens, né? E foi proposto por Blaise Pascal, né? Matemático que já escutamos muitas vezes em muitas áreas, né? E depois vem a primeira geração. Então, como vocês podem ver, a primeira geração já começa em 1945. Mas, obviamente, né, que existiram várias tentativas de aprimorar todos os sistemas de numeração arcaicos, né, do ábaco, daí para lá, né. Só que, digamos que para nós que vamos a trabalhar com microprocessadores, talvez é a partir do ano 1945 onde a gente começa a ver realmente a primeira, digamos assim, formalização do que era um sistema de informação, um sistema de processamento de dados, né? Então, por exemplo, aqui estamos vendo a foto, né, do ENIAC, né, que era basicamente um computador, né, que tinha a função de calcular, né, trajetórias, né, mas essas trajetórias, quando a gente fala de trajetória, né, e fala um pouco de física, né, a gente sempre digamos que de alguma maneira se referencia a processos de integração, né, e processos de integração geralmente tem um custo computacional alto, né, então quando você entra nessa, digamos assim, nessa empreitada de fazer cálculos não somente com um custo numérico alto, sino também que são cálculos que têm que acontecer de maneira rápida, pois aí termina criando um sério problema, né, de custo computacional, né, o custo começa a aumentar, né, logo os sistemas de processamento antigos não iriam ser suficientes, e aí o homem tinha que pensar em uma estrutura muito mais rápida. Evidentemente, nessa época, pues já se tinha um pouco, uma noção bem clara, né, sobre o que era informação baseada no paradigma elétrico, né, e então existia uma coisa chamada válvula termiônica, né. Eu vou mostrar mais para frente o que era isso, né? E claro que isso tudo tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial, na Segunda Grande Guerra, né? Existiram vários problemas, né? Associados justamente eh, com o cálculo, não, de vários tipos de corpos celestes que poderiam ser projetados por o homem para atingir outro e etc. Né? Então aí existia, né, a necessidade de calcular trajetórias e Oppenheimer junto com von Neumann, né, que foram um físico e um matemático respectivamente, pues trabalharam em conjunto para elaborar tipo assim um sistema que pudesse superar, né, em termos de custo computacional, qualquer outro sistema existente, né? Evidentemente, o tempo para eles era uma coisa, era um tesouro, né? Porque a gente tinha pouco tempo para calcular essas trajetórias e, evidentemente, nesse processo de encontrar a máquina, digamos assim, a máquina com melhor desempenho, pues eles encontraram outros problemas e evidentemente aí solucionaram outros problemas, inclusive da matemática moderna, né? Então, na verdade, entre 1945 até 1950, o homem descobriu grande parte do que hoje conhecemos como computação, né? E, evidentemente, também a parte da organização, a estrutura, a formalização desse sistema foi o que levou a gente até hoje em pensar em arquitetura, né, de computadores, né? E o microprocessador não é mais do que digamos assim, um fiel representante dessa história toda aí, né? Então, quando eles estavam trabalhando com isso, tiveram que se enfrentar a problemas não lineares, o fato de, como já falei, né, fazer cálculos rapidamente, né. Nessa época, inclusive, o ENIAC, né, recrutava muitas mulheres, né, inclusive, para fazer a montagem, né, digamos assim, do que para nós hoje em dia seria como uma placa. Lá naquela época era um conjunto de válvulas termiônicas, que é isso que vocês estão vendo aqui, né. Isso aqui é uma válvula termiônica, né. A válvula termiônica basicamente seria o quê? Seria como
de maneira bem sucinta para não demorar muito. São três filamentos, sendo que um filamento faz o papel de comutador, sendo que ele vai de um ponto a outro. Mas para ele ir de um ponto a outro, você precisa de quê? Aquecimento. Então, esse aquecimento, pelo fato de ser com temperatura, né, pelo fato de você ter que aquecer o filamento, pois você tem uma resposta não muito rápida, né? A temperatura de por si já é um fenômeno lento, né? Então, aquecer não seria, bom, nessa época era o que eles tinham, né? E com certeza eles solucionaram muita coisa com isso. Entretanto, era lento. A gente vai ver isso, vai ver por que isso se tornou lento. Mas aqui, por exemplo, né, as senhoras que estão aqui na parte superior, aqui um pouco mais idosas, mas o que elas estão segurando na mão é uma placa, né? E o que está na parte superior são as válvulas termiônicas. Como vocês podem ver, cada válvula fazia o papel de que de um comutador, tipo uma chave que muda entre dois estados, né? Através da temperatura, mas elas são grandes, né? São relativamente grandes, né? E é isso que de alguma maneira representa, né? Algo que para nós hoje é bem conhecido, que é o transistor, né? Semicondutor. Mas já vou falar disso, né? O ENIAC, né? O computador composto de 18.000 válvulas pesava 30 toneladas. Então esse era o famoso computador ENIAC, né? E foi basicamente como a primeira representação nessa geração, na primeira geração de o que seria um computador, né? Um sistema de processamento de dados, né? Automático. Já na segunda geração, que poderíamos dizer que é uma interseção já no final, tipo assim, tipo assim como no final da primeira, já existia uma superposição nas duas gerações, né? É a descoberta, né, do transistor, né? O transistor, ele, pois, como vocês podem observar, ele é pequeno, né, comparado com uma válvula termiônica, né? Aqui tem uma válvula termiônica e aqui tem um transistor, né? Então, evidentemente, isso trouxe o quê? Trouxe uma solução em termos de quê? De tamanho, de peso, né? Ou seja, aquele computador de 30 toneladas já não necessariamente teria que pesar talvez nenhuma tonelada, né? Então, pois, obviamente, isso foi um avanço. Mas o transistor não somente trouxe esse avanço, né? O fato é que aqui já não se trabalhava mais com temperatura, né? Já não precisávamos de aquecer um filamento, né? Para você comutar, né? Agora você precisava era polarizar, né? Um circuito de base, né? Bueno, na verdade, todo mundo fala de transistores, começa estudando o TBJ, né, e tal, mas na verdade o que primeiramente foi descoberto foi o MOSFET, né? O MOSFET, na verdade, foi o primeiro transistor a ser descoberto, né? Inclusive por alguns alemães durante a Segunda Guerra, mas a visibilidade realmente do transistor foi dos americanos, que receberam o prêmio Nobel, né? Então temos a Walter, William Shockley e John Barton, né? Que foram os que receberam o prêmio Nobel por aquela descoberta, eram pesquisadores físicos do IBM, da IBM, né? Que para aquela época já era uma instituição, né? Com um certo poder e um renome, né? Com os transistores, pues, evidentemente, o que vocês estão vendo nessa imagem aqui é um computador, só que evidentemente ele é menor, bueno, é grande para o que a gente conhece hoje, mas menor com relação ao ENIAC, né, que era imenso, né. Aqui tem uma placa, né, feita com transistores, né, e o que que a gente vê aqui? Essa plaquinha, na verdade, já é um pouco mais parecido à concepção que a gente tem hoje, né, de circuitos impressos, né, com semicondutores baseados em encapsulados de IP, né, e aqui tem um encapsulado SOIC, né, ou superficial, né, e vocês podem notar que daqui para lá já estamos como indo para uma outra geração, que já não é somente o transistor, o personagem principal, sino também o fato de a gente querer tornar as coisas ainda menores, né? Então já é uma terceira geração, né? E falando dessa terceira geração, antes de chegar na terceira geração, pues a gente seria interessante falar um pouco sobre as classes de computadores, né? Porque as classes de computadores van, digamos que de certa maneira, definir o que seria para a gente um computador, um sistema embarcado ou simplesmente um microprocessador, né? Então, por exemplo, aqui temos um PC desktop, né? Comum, né? O servidor, que na verdade já é a composição de vários deles trabalhando, digamos que de maneira conjunta, né? Temos o supercomputador, que na verdade não é necessariamente um servidor, já o objetivo dele é muito mais focado no processamento de dados, né, numéricos, às vezes com uma
com um elevado custo computacional, mas que fica reduzido pelo fato da topologia e da arquitetura do supercomputador, né? E o sistema embarcado embutido, que já é, digamos, o mais conhecido, a gente encontra ele quase tudo, né? Em quase tudo, celulares hoje em dia, né? Um celular é um sistema embarcado, né? O objetivo do sistema embarcado é justamente fabricar sistemas que sejam tipo assim, de propósito específico, né? Então, o microprocessador, ele às vezes trabalha com um objetivo bem específico, assim, dessa maneira você não perde recursos e otimiza seu sistema, né? Então, hoje se fala muito de sistemas embarcados, né? Por quê? Porque a tecnologia foi caminhando nessa direção na medida em que os microprocessadores se tornaram cada vez mais rápidos, né? Então, o celular hoje em dia é quase tudo um computador pessoal, né, desde um ponto de vista assim bem simples, né, já é um computador pessoal, né, onde você consegue editar, salvar informação, você consegue fazer cálculos dependendo, né, da exigência, enfim, já está tudo muito, como disse a palavra, embarcado, né. De acordo com esse gráfico aqui, que inclusive eu tomei do livro de Hennessy Patterson, que inclusive também eu acho que deixei no Schoology, se não, eu vou deixar. É um livro que tem algumas, digamos assim, algumas estatísticas que dá para entender o que evoluiu mais, né, ao longo do tempo, até esse gráfico aqui fala até ano 2002, né, vocês estão vendo que foram fabricados mais computadores embutidos, ou seja, a tendência à tecnologia é essa, né, tipo, hoje em dia falar de um computador desktop, tudo bem, faz uma relativa diferença, mas o que hoje se vende mais é computador embarcado, né? Por quê? Porque talvez a gente está mais dedicado à portabilidade, está um pouco mais dedicado a questões de flexibilidade, mobilidade, né? Então, tudo isso, de alguma maneira, representa embarcar os sistemas, né? E, obviamente, aqui tem outro gráfico que justifica aquilo que falei. Observem que ARM, que é um tipo de arquitetura, né, para sistemas embarcados, pues ele tem sido cada vez mais, né, fabricado, né, tem sido mais, digamos assim, o foco da demanda, né? Então, isso justifica também, de certa maneira, porque os sistemas embarcados têm sido fabricados maior, com maior insistência, né? Sistemas embarcados, então, digamos que poderíamos caracterizá-los pelo que estou mostrando aqui, que são os núcleos de processador, a flexibilidade, né? Os núcleos de processador tornam o sistema um pouco mais rápido, mas também podem tornar ele um pouco mais lento. Tudo vai depender de qual é o tipo de aplicação, mas a vantagem logo do embarcado é que você pode ter vários núcleos. Então, quando a gente começa a pensar em núcleos, já começa a se preocupar em custo numérico. Às vezes você quer ter um custo numérico, digamos assim, curto, ou gastar um pouco tempo, certo, para executar o custo numérico. Entretanto, você pode perder em algumas outras características, aquecimento, você pode perder também em algumas outras características de execução, tempo de resposta, né? E aí por aí vai, né? Então, na verdade, aqui eu estou mencionando o VHDL, o Verilog, que são linguagens de programação para descrição de hardware, né? Tipo, isso é muito comum hoje quando se fala de criar circuitos com um objetivo específico, né? Por exemplo, isso seria um exemplo do que seria eu criar ou vocês criarem um sistema embarcado, né? Vocês definem um circuito para o propósito específico, né? Flexibilidade, pois, obviamente, como a gente está falando, né? Se a gente tem um sistema que ele foi fabricado para uma única coisa, eu provavelmente vou gastar menos energia, né? Só para fazer aquele processo, aquela tarefa, logo ele se torna um sistema flexível, né? Porque eu posso também modificá-lo de acordo com a necessidade, ou melhor, objetivando, né? Uma redução de custo, né? E sem gerar desperdício em termos de equipamento, né? Então, isso também torna os sistemas embarcados algo flexíveis, né? Bom, aqui temos um exemplo, né, de uma imagem uma imagem microscópica, né, de um microprocessador de dois núcleos, né?
Tudo isso envolve o quê? Estruturas lógicas, certo? Que vocês já devem ter visto por aí, né? Em disciplinas de desenho lógico, né? Estruturas lógicas baseadas em matrizes, Pau, Gal, né? E hoje se fala muito da FPGA também, né? E o PLD também é uma outra estrutura muito conhecida, dispositivo lógico programável, né? Onde você através de umas instruções, né, bem formais, lógicas, né, você consegue criar uma matriz e essa matriz vai funcionar só para esse sistema lógico, né? A FPGA, digamos que também funciona da mesma maneira que o PLD, o PAL, o GAL, só que ela já tem umas vantagens a mais. Ela está acoplada a microprocessadores, em alguns casos já vem acoplada a microprocessadores, ou seja, que você já otimiza o processo de informação sequencial, né? Você também vai encontrar a FPGA associada a conversores ADDA, né? Você também vai encontrar ela com módulos de expansão para comunicação, TCP/IP, enfim, hoje, em termos de flexibilidade, há muitas coisas, né, para se comentar por aí. E já então, eu falei tudo isso, fiz um pequeno parênteses antes de entrar na terceira geração. Por quê? Porque falar da terceira geração sem entender por que ela foi tão importante, pois agora a gente pode fazer essa ligação. Quando chegamos na terceira geração, existia já uma necessidade do tamanho, né, de se preocupar com o tamanho. E se não tivesse sido pela terceira geração, nada do que acabei de falar teria acontecido. Ou seja, a embarcação das coisas, né? Tipo, a necessidade de tornar as coisas flexíveis, não teria acontecido se isso aqui que eu vou falar não tivesse sido um fato, né? Então, por exemplo, Geoffrey Dahmer, que na verdade foi um engenheiro eletrônico, ele na verdade alemão, né? Ele projetou, digamos que a primeira, digamos assim, a primeira estrutura, né, de um circuito, certo? Digamos, um circuito miniatura, certo? Vocês estão vendo ele aqui, digamos que em um tamanho bem considerável, bem generoso, porque na verdade isso é do tamanho de uma ponta de uma caneta. Então, isso aí era para quê? Para fabricação de radares, né? Foi utilizado para na época da Segunda Guerra, muito importante para a elaboração de radares, né? E aí, com esse, digamos, esse descobrimento, daí para lá começaram a surgir outras, digamos assim, alternativas, né? Então já tiveram outros engenheiros, outras pessoas de outras empresas, a Texas Instruments, né? Já veio com a implementação de uma calculadora, né? Como essa que vocês estão vendo aqui, e Jack Kilby, né? Que é o, digamos assim, o que inventou essa calculadora, ele era da Texas Instruments, né? E foi assim que pouco a pouco, né? Fuimos evoluindo para o problema, né? O solucionar o problema do tamanho, né? Então, e aqui já falamos de Robert Noyce, né, que foi o presidente, né, o que fundou, na verdade, a Intel, né, junto com Gordon Moore, né, que também foi outro, e eu acho que já devem ter ouvido por aí da lei de Moore, né, que diz que a medida a cada período específico de tempo, geralmente anos, você vai ter um incremento, um porcentagem de incremento em transistores para tornar ainda menores as aplicações e as arquiteturas existentes, né? Essa seria basicamente uma maneira bem genérica a lei de Moore, né? E foi criada justamente por ele, por Gordon Moore, que também trabalhou junto com Robert Noyce na criação do primeiro circuito integrado. Então, em 1958, e olhei bem, a gente poderia pensar que isso foi há muito tempo, mas não, foi em 1958, é, o homem tinha criado o primeiro, digamos assim, circuito integrado, né? E, bom, de aí para lá, a Intel se tornou referência nesse contexto, né? Já a IBM, né, com toda essa tecnologia existente, entrou na carreira contra o tempo em relação aos computadores. Tentou fazer computadores, digamos assim, menores, mas isto aqui era o menor naquela época, o 7094, o 1401. O que vocês estão vendo aqui, na verdade, é a parte de um computador, né? Esse aqui é a parte de um e esse aqui é a parte de outro. Por quê? Porque os computadores, eles eram basicamente o que? Tipo uma central de comando, né? Era basicamente isso. Não tinha aquela questão de teclado e tudo, não. A concepção de computador era muito, muito, digamos assim, era um pouco
digamos assim, não quero falar essa palavra, mas acho que segregava um pouco, né? Por quê? Porque não todo mundo podia mexer com o computador, né? Então, tinha que ter um treinamento especial, tinha que ter um curso especial, né? Inclusive na época do lançamento, né? Do homem para a Lua, né? A tecnologia daquela época era um pouco rudimentar, né? E a IBM entrou para fazer um papel interessante nisso, né? E tem alguns filmes, né, que retratam isso também, né? A IBM trouxe um computador, né, que era naquela época o bam dos computadores, né? E fazia todas as contas bem mais rápido, né? Mas era no final de contas, uma coisa muito grande ainda, né? Então, por exemplo, aqui tem um computador, né? Observem que aqui é a CPU, aqui é a impressora, aqui é a memória, né? E aqui é um leitor de cartões, né? Que naquela época se usava. E para você trabalhar com isso aqui, era praticamente você ter um curso especializado para trabalhar com estas máquinas, além de que não era às vezes uma, se não as duas ou mais pessoas para dar conta desse recado aqui, né? Então, na verdade, a IBM foi crescendo em função disso, né? Existia muito a questão das fitas magnéticas, né, para salvar dados e tudo, né? Mas, obviamente, a IBM foi pensando cada dia mais em melhorar o processo de cómputo de dados. O modelo aqui que, a ver, o desempenho relativo o 65 era 21 com relação ao modelo 30, 21 vezes melhor, mas enfim, por aí. Então a gente já vai entrando em um probleminha ainda, digamos, um probleminha que foi sendo modelado, né, ao longo do tempo, que foi a escala, né, tipo assim, a medida que eu exigia mais processo de cômputo, eu precisava de maior quantidade de componentes. Então, isso criou, ou foi criando, né, intuitivamente, categorias, né, e até hoje a gente fala muito disso, né. Então, por exemplo, se fala da integração em pequena escala, que poderia ser isso, da época da IBM. Poderíamos falar de integração em média escala, que já é quando você coloca entre 100 e 3.000 componentes em um único circuito integrado, certo? Hoje, evidentemente, a gente está nessa escala aqui, a ULSI, mais de 100 milhões de componentes em um circuito integrado, né? Então, essa seria como, digamos, uma escala e que se utiliza muito hoje para falar de tecnologia que quer ser embarcada em um único circuito integrado, né? Então, essas seriam como, digamos, as diferenças, tem a ver cada uma com o número de componentes que estão embutidos em um único circuito integrado, né? Então, hoje se fala de ULSI, né? Que estamos cada vez mais colocando mais transistores, cada vez mais, digamos assim, estruturas lógicas prontas, pré-prontas dentro de um circuito integrado, né? E geralmente conseguem ser bem mais do que 100 milhões, né? Bom, já em 1980 até hoje, poderíamos dizer que começa a quarta geração, né? E já, obviamente, nessa quarta geração, o problema do tamanho continua, e eu acho que até hoje continuamos preocupados com o tamanho, realmente, né? Só que o problema não era tanto o tamanho agora, era o desempenho, né? E o desempenho passa a ser um papel, ou melhor, um problema interessante nesse momento, e aí é onde entram algumas universidades, começam outras pesquisas, né? Começam a aparecer no meio, né? E algumas novas alternativas, né? Na época da Segunda Guerra, né, eu estava comentando com vocês anteriormente, falei de um matemático, né, John von Neumann, né, matemático húngaro, inclusive, que na época foi chamado especialmente para trabalhar naquele ENIAC, né, junto com Oppenheimer, que era um físico também, eh, e von Neumann, na verdade, ele reformulou o conceito de processar informação, né? Ele em algum momento no passado, né? Eu acho que se vocês devem ter assistido aquele filme, O Jogo da Imitação, do matemático Alan Turing, né? Alan Turing é bem antes disso, né? É, com von Neumann, na verdade, a computação mudou um pouco em sentido de arquitetura, né? Ou seja, tipo, ele pensou, bom, para que um sistema microprocessor, ou um sistema, na verdade, de processamento de dados funcione eficientemente, a ideia é simplesmente separar estrategicamente os dados, certo? E os programas, ok? De tal maneira que as duas coisas estejam separadas, né? Assim, você pode trabalhar com a informação de maneira
eficiente. Essa arquitetura que eu vou mostrar daqui a pouco é a arquitetura von Neumann. Mas isso já tinha sido definido, talvez, na primeira geração. Esse conceito de informação foi definido na primeira. Arcaico, com válvulas termônicas, mas foi definido formalmente, né? Como teoria, como área da computação, foi claramente estabelecido lá. Só que em 1980, já outra galera, né? Já contando com ferramentas um pouco mais evoluídas, já falando de geração VLC e tudo, né? eh, pensou em uma estrutura diferente, né? E essa estrutura foi proposta aqui no Intel 8080, que é o primeiro, digamos assim, microprocessador de 8 bits, né? Que implementou uma estrutura, uma arquitetura chamada arquitetura Harvard, né? Essa arquitetura Harvard é o contrário, ou digamos assim, digamos, a alternativa à arquitetura von Neumann, né? Que tinha sido criada na época da Segunda Guerra, né? Então são coisas que aconteceram bem distantes cronologicamente, mas que se conversam muito bem. A gente vai ver isso, né? É, cadê? Pronto. Na quarta geração, então, por exemplo, vemos também isso aqui, ó. É o Altair, né? 8800, mas que utilizava o microprocessador que acabei de mostrar, o Intel 8080, e na verdade ele era fabricado, perdão, ele era montado pelos próprios usuários que estavam subscritos, né? Ou inscritos naquela revista aqui, a Popular Electronics, né? Uma revista muito famosa nos Estados Unidos. Aí então eles compravam, montavam e pronto, e tinham seu computador, mas a imagem, né, que vocês veem do computador, como eu digo, não parece nada familiar ainda ao que a gente conhece hoje, né? Teclado, ou tela, interface gráfica, não, é uma coisa bem rudimentar ainda para o que a gente vê hoje. Entretanto, ele aqui tem um conjunto de LEDs, né, e obedecia a um sistema binário, né, e um código, né. Então, mais uma vez, quem mexe com computador naquela época é somente quem entendia, né, não tinha essa acessibilidade, né. Já mais para frente, né, algumas pessoas, né, que pensaram tipo assim, sendo coerentes, né, com a escala VLSI, né, que é um nível atrás do ULSI, começaram a pensar em criar interfaces, né, e sistemas operacionais, né. Pois bem, a primeira interface parecida com DOS, o MS-2, ou até o próprio Linux, né, foi esse aqui, o CP/M, o Control Program for Microcomputers, né, de Gary Kildall, né. Era tipo um sistema operacional baseado em Shell. Quando se fala de Shell, é justamente isso. É um sistema operacional que parece com linha de comando, né? E você digita os comandos e ele faz alguma coisa. Bom, então isso é um shell, né? Então, era um sistema operacional como esse, né? E já, pois obviamente isso abriu caminho aos computadores que ficaram bem mais famosos com filmes e tudo, que falando do Apple I, Apple II, o Macintosh, tudo isso, né? Que foi como uma, digamos assim, digamos assim, uma nova bifurcação ao que seria a computação, que seria a computação doméstica. Mas a verdade é que a computação doméstica, né, deve seus avanços também a quarta geração e a necessidade de criar arquiteturas melhores que a da Segunda Guerra, da primeira geração. Só estou citando aqui, né, porque eu tenho certeza que vocês já devem ter visto isso aqui, tem filmes, né, tem vários filmes por aí que falam de Steve Jobs, né, e mostram como foi esse processo aí, né, da criação do computador doméstico, né? E, obviamente, todas as tecnologias que ficaram implícitas aí, a criação do teclado, a criação do mouse, a criação da impressora e etc, né? Já, obviamente, partindo desse conceito, o computador começou a evoluir de uma maneira um pouco mais amigável com a sociedade, né? Então, já tinha teclado, depois já tinha mouse, depois já foram acrescentando que cada vez mais, tipo assim, memória maior, outros acrescentaram, tipo, uma tela para interface colorida, né? E por aí vai, né? E o computador foi se tornando cada vez mais, digamos assim, importante na sociedade, né? E por esse motivo, então, a gente passa a falar da quinta geração, que seria como um abre-boca, né, de coisas que podem acontecer no futuro, né? E seria não somente permanecer na escala ULSI, sino também
pensar na computação da nuvem, né? Hoje se fala muito, né, da computação na nuvem, né? Então, vocês podem, inclusive, lá no próprio Schoology, que já mostrei, vocês vão lá ter um material de apoio. Vejam aí o material de apoio que eu deixei para complementar o que eu estou falando aqui, né? É, então, evidentemente, na quinta geração, a preocupação da gente vem a ser mais com não somente processar dados numéricos como era na época da Segunda Guerra. Não, não é necessário tipo somente calcular trajetórias. Não, agora já temos muitos outros problemas, né? Informação que vai via protocolos através de redes como internet ou redes internas de grande porte, intranet, enfim. E tudo isso, com certeza, tem mudado um pouco, até inclusive a concepção que temos sobre a computação moderna. Então, já se fala muito de computadores espertos ou computadores que utilizam inteligência artificial, etc., né? Então, isso já vai mudando um pouco o paradigma, né, da computação e o processamento de informação, né? Só para resumir aqui, né, pues algumas coisas que temos sobre a primeira geração seria aqui, até aquele conceito de arquitetura de von Neumann, a segunda, né, que vem a falar lá quando falamos do transistor, da criação da calculadora, o primeiro circuito integral, a terceira, né, o Altair, né, e outros computadores baseados em tecnologia da Intel, e até hoje poderíamos dizer que em alguns dos computadores da Apple finaliza, né, essa geração que se preocupou em tornar o computador menor. E querendo ou não, o computador é um sistema embarcado também, né? Por quê? Porque ele abrange muitos componentes com um objetivo específico. Depende também de em que patamar de interpretação a gente vai falar dessa especificidade, né? Então também tem muito, aí é muito relativo também, né? É uma coisa a se discutir também. Bom, é, e agora sim vejamos a arquitetura que eu já falei, a John von Neumann, Segunda Guerra, e a de Harvard, que já estamos na quarta. Então, observem que as três partes fundamentais de uma arquitetura são a instrução, o registrador e a memória. A instrução são operações básicas feitas pelo processador e elas têm um protocolo para acontecer. Então, toda instrução é um protocolo, em outras palavras. O que você entende por protocolo? O protocolo é tipo como devem ir arrumar essas coisas, né? Como é que você deve colocar as coisas para que aconteçam. Elas obedecem a uma estrutura pré-pronta, certo? Então, isso é um protocolo. Então, é como um formato. Então, pronto. Formato de instrução. O registrador é uma pequena quantidade de memória, certo? Ela não é, ela tem a capacidade de ela ser muito rápida, mas armazenar pouca informação, né? Então isso é digamos assim, um problema NP, ou você sacrifica a memória ou você sacrifica a velocidade, uma das duas coisas, mas as duas ao mesmo tempo quase nunca você consegue, nunca consegue atender as duas coisas. E a memória, como tal, já é aquela que pode e está exclusivamente projetada para armazenar muita informação. Então, embora o registrador armazene, a memória é aquela que é grande comparado com o registrador. Entretanto, ela vai ser um pouco mais lenta, porque, como acabei de falar, entre maior seja a informação que você armazena, pues menos ou menor será a velocidade com que ela pode ser acessada, né? Então, essas seriam como essas três, digamos, essas três palavras-chave, né, para começar. E aqui temos a arquitetura von Neumann. Ele diz o seguinte: eu tenho uma unidade lógica e aritmética, que é a unidade onde você processa os dados, e temos uma unidade de controle que indica para a unidade de lógica e aritmética que tipo de operações executar. Se vai ser uma operação lógica, se vai ser uma operação aritmética, se vai ser uma operação bom, típica do sistema lá que pode ser embarcado e pode ter alguma instrução pré-pronta lá, entendeu? Então, na verdade, a unidade de controle não é mais do que um circuito é, combinacional, sequencial, melhor, sequencial, que permite habilitar a unidade de lógica e aritmética para executar todas as operações que ele tem no cardápio, certo? Então, eu posso ter uma aula que faz soma, faz vamos supor, faz soma, multiplicação e faz, sei lá, divisão, por exemplo, vamos supor. Então,
vai ter uma estrutura lá eletrônica pré-pronta e a unidade de controle vai indicar para a ULA que tipo de operação fazer. Talvez digamos que é a relação entre essas duas coisas aqui. E, obviamente, a ULA, ela utiliza alguns dados, né? Que dados ela vai utilizar? Pues os que estão na memória, né? Então, a memória, ela contém tudo. Tudo aquilo que você quer colocar lá, que a ULA vai utilizar por meio da UC, que é a unidade de controle. Essa estrutura de três partes, ULA, UC e memória principal, é o que chamam de arquitetura von Neumann. E esse conceito apareceu lá na Segunda Guerra, na época da elaboração do ENIAC, né, que foi aquele computador integrador numérico eletrônico, né. Bom, essa seria a arquitetura von Neumann, né. Então, certo. Agora, existe um problema? Existe. Quando você tem uma memória para conter tanto os dados quanto o programa que vai utilizar esses dados, você sacrifica tempo porque o caminho por onde fluem essas duas coisas é o mesmo. Então, de alguma maneira, você termina, tipo assim, você primeiro lê uma instrução e depois você acessa o registrador. Então, você não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tecnicamente, né? Então, para isso vem a arquitetura Harvard, né? A arquitetura Harvard, ela, olha, ela também tem a unidade de controle, tem a ULA, e agora temos, digamos que, duas coisas, ou melhor, temos uma coisa que é diferente da anterior. É que aqui a memória está dividida em duas parcelas, uma para falar de instruções e uma outra para falar de dados. Então, na verdade, quando na arquitetura von Neumann você tinha uma memória para armazenar essas duas coisas, os dados e as instruções, aqui agora você tem memórias totalmente separadas, certo? O que garante que você tenha um caminho exclusivo para dados e um outro para instruções. E isso, com certeza, faz uma diferença enorme, porque agora a unidade de controle não tem que necessariamente esperar que uma instrução chegue para ele poder acessar os dados. Ele pode acessar as duas coisas simultaneamente e processar e mandá-las para a ULA. E a ULA faz. Logo, você reduz o tempo de execução de alguma tarefa específica. Eu não estou entrando em detalhes, mas a gente vai entrar, claro, como é que funciona isso lá mais para frente, né? Mas o que eu estou mostrando aqui, ok, a diferença. Temos duas arquiteturas, von Neumann e Harvard. A Harvard é a que se usa até hoje. Por quê? Porque, evidentemente, ela optimiza o tempo ou o tempo de execução, né, de uma aplicação específica. O que está mostrando aqui, I/O é entrada e saída, mas só para especificar que a unidade de controle também pode ter comunicação direta com periféricos externos, a gente vai falar disso posteriormente, mas é claro que o microprocessador ele tem direta comunicação com os periféricos. Por exemplo, em um computador convencional, o teclado. O teclado ele é um periférico e cada vez que eu pressiono uma tecla, ela debe ser, digamos assim, observada por quem? Pela unidade de controle. E ela, por sua vez, vai indicar para a ULA o que fazer com aquela tecla que foi pressionada, né? Então, já logo, tipo assim, como entrando em matéria, né, dessa disciplina e contextualizando o que eu falei, quando a gente executa uma aplicação, eh, então a gente pode falar dessas, como assim, essas quatro, digamos assim, linhas de pensamento que são desktop, servidores, supercomputadores e embarcados, né? Mas tudo isso, no final, se ven afetados por quê? Por quatro coisas. O algoritmo, que é justamente o conjunto de instruções, e a lógica de execução, que em conjunto é o algoritmo, né? A linguagem, compilador e arquitetura são essas três coisas afetam também, né, o que você vai executar dentro de um desses quatro, digamos assim, dentro de uma dessas quatro abordagens de computação. E o processador e sistema de memória também, por quê? Porque de alguma maneira o processador ele pode ser digamos, um processador, um exemplo aqui, um processador de 8 bits e um processador de 32 bits. Qual dos dois tem capacidade de processar mais informação? Evidentemente, o que tem 32. Só que aí você pode estar trabalhando com um microprocessador de 32 bits e estar executando tarefas muito simples que você poderia fazer com um de 8. Então, você estaria subutilizando o seu processador, como também pode acontecer o contrário, né? Você pode estar utilizando um de 8 para executar uma tarefa bem exigente, né? E isso termina reduzindo o custo computacional, né?
reduzindo, não, perdão, aumentando. E temos também um sistema de entrada e saída. Você pode trabalhar com sistemas que são lentos, que são rápidos, certo? Mas tudo, na verdade, deve ser escolhido na medida certa, né? Você pode ter um sistema muito rápido, um sistema embarcado muito rápido, mas seu sistema de entrada ou saída é muito lento, com um tempo de resposta alto. Logo, então, você não vai ter a eficiência, né? Já que o conjunto, o sistema e periférico é lento, né? Como um todo, né? Então, já falando disso, né? Na disciplina da gente, né? Essas quatro coisas são fundamentais, certo? E quando a gente fala de arquitetura, o que nos interessa, na verdade, é linguagem, falar da linguagem, o compilador, da própria arquitetura em si, como estão organizados os elementos, falar do processador, o sistema de memória que ele possui, se é um sistema de memória baseado em registradores apenas, ou flip-flops, ou se ele é um sistema baseado em, sei lá, discos magnéticos, ou se ele é utilizado ou usando algum outro sistema de armazenamento na nuvem, sei lá, bom, enfim. Tudo isso vai definir, de certa maneira, a arquitetura, e é isso que a gente estuda quando fala de arquitetura. Claro que essa disciplina não é para estudar arquitetura propriamente, isso aqui é somente para introduzir vocês, né, no conceito de microprocessadores, né. E aqui, uma visão simplificada, né, vejamos aqui, ó. Temos três, digamos assim, camadas, né? A mais interna e a mais externa. A mais interna é sempre o hardware, né? Onde a gente fala de processador, memória, onde você encontra um resistor, está cá. Então, hardware. Você vai ter resistores, diodos, tudo isso faz parte do hardware, certo? Já os sistemas de software, né, onde a gente encontra o compilador, o montador, que são programas que inclusive a gente vai utilizar aqui, pues já definem uma, digamos assim, como uma pequena interface entre o que é o hardware e uma coisa mais, digamos assim, menos abstrata e um pouco mais sensível, né, à interpretação humana, que seria as aplicações software, né? Então, por exemplo, quando você fala de sistema de software, você fala de um compilador, você fala de um sistema de montagem, um sistema operacional, um kernel, né? E já quando se fala de aplicações software, você já entra em outra camada, onde você pode falar de uma específica aplicação, tipo comunicação internet, via internet. Você utiliza um software, na verdade, para poder dar suporte a essa aplicação de comunicação via internet. Então, querendo ou não, são coisas que devem ficar bem definidas e é isso que define uma, digamos assim, uma arquitetura em qualquer sistema, né? Qualquer sistema computacional, né? E aqui, então, digamos que falando, né, dessas três camadas, a gente vai se concentrar, digamos que nas duas primeiras, falando da mais interna para fora, né? Então, da mais interna, hardware, a gente vai falar de bits, instruções e dados codificados, e já na segunda, a intermédia, pois a gente vai falar dos linguagens assembly, né, onde a gente se preocupa, né, por dar instruções que o hardware vai ser capaz de executar. Tudo sempre garantindo, digamos assim, o melhor desempenho possível, né? Bom, vejamos aqui, por exemplo, um equivalente disso. Então, por exemplo, eu estou aqui no hardware, né? O hardware, na verdade, é o quê? Bits, instruções e dados codificados, mas que, na verdade, são o quê? Zeros e uns. Só que zeros e uns nunca existiu. Na verdade, isso é uma concepção, né? Porque, na verdade, o zero é o quê? Um nível de tensão baixo, baixo dentro da tecnologia e da arquitetura que você está trabalhando. Por exemplo, TTL, um nível baixo TTL vai de 0 a 3.3 volts, né? Um nível baixo, né? Ou 2.1, 2.2. Tudo vai depender de que da tecnologia que você está usando, né? E um nível alto pode ser de 4.5 a 5 volts, né? Então, isso é realmente o que acontece. É um nível elétrico, nível de tensão elétrico. Já no assembly, esse conjunto de uns e zeros se transforma em estruturas prontas, certo? Que somente o microprocessador em questão vai entender. Quem define isso? O fabricante do microprocessador. Então, isso aqui a gente vai estudar muito, né? Que são os famosos algoritmos em assembly, né? E isso aqui
Estou falando, isso aqui foi daquele livro, peguei daquele livro Hennessy Patterson, ele mostra esse mesmo diagrama aqui, só para vocês terem uma noção, aqui está o equivalente em linguagem C, que passa a ser isso em linguagem máquina, que por sua vez se torna isso aqui em zeros e uns, né? Então, esse seria como o processo tudo. O que a gente vai fazer aqui, primeiro, é começar a partir daqui, para entender realmente como funciona, né, o sistema e as estruturas prontas, né? E aqui, pues, isso aqui a gente não vai ter, a gente pode ter acesso, né? A gente vai ver lá que tem uma maneira de ver isso aqui, né? Esses zeros e uns, mas como a gente bem pode observar, essa linguagem aqui é completamente inviável para a gente, né? A gente não vai decorar um conjunto de zeros e uns e saber o que, que está escrito aí. É mais fácil até, inclusive, por aqui, mas é ainda bem mais fácil no linguagem de alto nível. Então, isso seria como a ligação entre esses três, né? Mas essas três coisas têm a ver justamente com esse desenho aqui, que são as três camadas, né? Hardware, software, os sistemas de software e aplicações de software, né? Então, pronto. E agora sim, vamos falar de processador, né? Os processadores, olhe bem, não estou falando de microprocessadores, estou falando do conceito de processador, né? Então, um processador é o quê? Basicamente, usando a arquitetura von Neumann, pois ele utiliza, digamos que um barramento, um caminho para se comunicar com quê? Com tudo aquilo que é periférico. Mas, ele sozinho contém uma unidade de controle, que já falamos, uma unidade de lógica e aritmética e um conjunto de registradores, mas lembrando que esses registradores podem fazer vários papéis, podem ser memória, uma memória, podem compor uma memória interna, assim como a memória externa que pode ter o programa, o conjunto de instruções. Querendo ou não, é como se aqui, se a gente junta essa parte daqui, esse quadro daqui, com esse daqui, temos uma arquitetura Harvard, né? Então, usando somente a arquitetura von Neumann, esse quadrinho daqui é von Neumann. Por quê? Porque a memória não está dividida internamente. Mas se eu acoplar isso a esse sistema aqui, a esse sistema de processamento, então teríamos uma arquitetura Harvard, né? Bom, é, como já falei, registradores possuem altíssima velocidade porque possuem capacidade de armazenamento menor, né? Aqui temos uma estrutura, pues só citando para vocês, né? Por exemplo, aqui temos quatro flip-flops tipo D com habilitação por transição de subida no clock e temos um botão para perdão, uma entrada de set e uma entrada de clear, né? E é isso aí, né? Com quatro flip-flops tipo D, eu tenho um registrador de 4 bits, né? E eles seriam rápidos, né? Em comparação com memórias que armazenam de 32, 64 bits, né? Enfim, exemplo, né? Comparando, né? Fazendo uma comparação aqui rápida. A estrutura, né, de um flip-flop tipo D. Aqui a estrutura, né, de uma porta lógica NAND, né, AND negada, né, só para verem o que eu quero mostrar com isso aqui, que o registrador no final tem a ver com o quê? Com a mínima expressão de todas essas quatro gerações, que é o quê? A comutação, né, então observem que a NAND no final ela vai depender também da comutação, ou seja, então estamos crescendo, certo? Em termos de capacidade de processamento, né? E foi assim, pouco a pouco, que a gente chegou a essa estrutura aqui, que é a de uma ULA, né? Uma unidade de lógica e aritmética, né? E aqui você observa, né, que a ULA não é mais que outro circuito, né? Combinacional, sequencial, né? Porque tem um clock também. E com ele você projeta uma operação pronta. Pode ser uma soma, pode ser uma subtração, e o que você quiser, né? Desde que você saiba o que a ULA faz, você também sabe o que o seu sistema vai poder executar, né? Uma multiplicação, né? Então, se tem uma multiplicação, é porque você tem um circuito lógico combinacional para a multiplicação lá dentro. Só desse jeito, né? Execução de uma instrução. Então, quando a CPU executa cada instrução em uma série, ou melhor, a CPU executa cada instrução em uma série de pequenas etapas, né? Então, a primeira é trazer a próxima instrução de memória até o registrador, perdão, falta aqui uma R. A unidade de controle indica qual é a instrução e determina qual é seu tipo, né? Armazena na memória de alta velocidade, que são os registradores, né? E depois ele
modifica um registrador. Então, o que que acontece aqui? A instrução, ela basicamente ela está armazenada na memória, certo? Ela vai para o microprocessador ou processador usando um apontador. Esse apontador é conhecido como contador de programa. Então, o contador de programa, o que que ele faz? Ele vai sempre sequencialmente na memória e vai mandando o endereço aonde ele tem que acessar, né? E esse endereço é o endereço da instrução. Então, ele acessa a instrução, executa a instrução e armazena os dados necessários ou lê os dados necessários na memória de programa, né? Na memória de dados, perdão, né? Então, depois que ele acessa essa instrução, né, ele determina o tipo de instrução. Como é que ele determina o tipo de instrução? Verificando se aquela instrução ela é para executar uma soma, uma multiplicação, etc., né? Vai depender de tudo isso, né? Da arquitetura. Depois, se a instrução usar uma palavra na memória, determinar onde essa palavra está. Ou seja, por exemplo, eu vou somar dois valores, mas onde é que estão em que parte estão localizados esses dois valores? Então, ele tem que verificar em que parte estão esses valores e depois executar a instrução, que no meu exemplo, como falei, é uma soma. E depois ele só executa a soma quando ele realmente fizer, né, aquela procura, né, daqueles operandos, né, da soma na memória. A gente vai ter muitos exemplos daqui para frente e as próximas aulas, a aula número 2 que vocês vão ter lá no YouTube, tem uma vasta explicação sobre isso que também está já disponibilizado para vocês. Depois que ele traz a palavra para o registrador, pois aí sim efetivamente falta o que? Executar, né? E aí onde entra o último passo, a última etapa, que é executar a instrução. Então, basicamente, eh, a maneira como um microprocessador executa uma instrução é baseada em três etapas, que é procurar a instrução, buscar, decodificar e executar. E é dessa maneira que ele executa qualquer tipo de instrução. Estamos ainda um pouco na abstração, né? Não estamos, então, ainda não dá para ver claramente como é que se faz a búsqueda, como é que decodifica, entendeu? Estamos só identificando o papel, né? Estamos indo de uma camada de alta interpretação, de elevada interpretação, que é a nossa, para uma camada de baixa interpretação, que seria a do micro. Então, por isso a gente não pode começar falando de cara de programação em assembly, porque não sabemos realmente nem como funciona isso, né? E como é que isso realmente afeta o desempenho do micro. Então, por isso faço questão de deixar claro isso aqui, né? A execução de instrução, ela começa em buscar, depois de codificar e depois em executar, certo? E tudo isso acontece ao longo do tempo, ou seja, ele vai gastar um tempo para buscar, outro para decodificar e um outro para executar. Tem instruções que demoram mais tempo, uma maior quantidade de tempo aqui, na fase da búsqueda. Como tem outras que demoram mais tempo aqui, na decodificação, né? E assim por diante. Então, cada instrução pode ter sua característica, logo, o tempo de execução dela vai depender, perdão, o tempo de duração, né, que ela utiliza para ser executada, pode variar de acordo com essas três coisas, né? Então, pronto. Então, aqui eu vou explicar para vocês como é que, de maneira bem sucinta, isso acontece. Então, já falei para vocês que tem uma unidade de controle, e tem uma unidade de lógica e aritmética, né, que é essa aqui. Vamos a supor que eu tenho dois operandos, um A e um B. Eu quero fazer alguma operação com eles, uma soma, uma comparação, sei lá, né? Lembrando que operações lógicas são comparação, negação, né? Essas coisas, né? Uma AND, uma OR, etc, né? E uma operação aritmética, pois já vai ser uma soma, uma multiplicação, ou uma divisão, etc, uma subtração, né? Ou um complemento a dois, etc. Enfim, vamos lá. Então, o que que temos aqui, ó? Daqui ele está dizendo que está vindo de onde? Da memória RAM, que seria o que? A memória de acesso aleatório, certo? Então, eu tenho um conjunto de dados lá, mas não é dado simplesmente, não. É uma instrução, na verdade. Então, eu tenho uma instrução, certo? Que ela vai ir para onde? Para a unidade de controle. A unidade de controle, por sua vez, com essa instrução, vai identificar o tipo de operação que vai ser executada. E a ULA vai utilizar essa indicação para
submeter esses dois valores à operação que a unidade de controle está mandando. Então, a unidade de controle pode detectar uma soma. Então, ele diz, ó, faça uma soma, então vai pegar A e vai somar com B e vai armazenar em alguma parte, né? Aí, geralmente, quando você executa operações aritméticas ou lógicas, você detecta, por exemplo, que houve overflow, por exemplo. Overflow é quando você calcula um número que não pode ser representado com aquele número de bits que você dispõe, né? Se eu tenho um número, ou melhor, se eu tenho um número tipo 280 e eu tenho 8 bits, pues seguramente eu vou ter overflow. Então, a unidade de lógica tem que dizer para mim, para a unidade de controle, olha, o que você calculou não tem como ser representado com esse microprocessador. Mas então tem muitos indicadores. Esses indicadores de erro ou de paridade, tudo vai depender da arquitetura, né? Se chamam de flags, né? Ou bandeiras, né? Indicadores, chamaria, tá? Esses indicadores vão para onde? Para a unidade de controle. E ela vai saber o que fazer com esse indicador, certo? E quando efetivamente a operação for feita e com sucesso, pois então vai ter uma saída, né? E essa saída vai ser armazenada em um registro, certo? E esse registro, por sua vez, que é um registro? Um registro, um conjunto de flip-flops ou um conjunto de estruturas baseadas em latches ou fechamentos baseados em portas lógicas, né? Cujo o acesso é bem rápido, né? Então, os registradores, nesse caso, fazem esse papel, armazenam temporariamente o que está saindo daí, o que está saindo da unidade de lógica e aritmética. Esse valor somente vai entrar aí quando a unidade de controle habilitar. Então, aqui, ó, habilitou, aí tudo que estava em 1, habilitado em potencial diferente de zero, em potencial elétrico diferente de zero, passou a ser 1, certo? Então, pronto. Posteriormente, a unidade de controle também deve habilitar o registrador para mandar esses dados para fora, né? Porque imagine que eu quero fazer a soma ficou aqui, mas depois eu quero que esse valor fique acessível por alguma outra coisa, né? Sei lá, por exemplo, eu quero pegar esse valor e mandar para a memória. Então, eu pego esses valores e mando para a memória, né? Aí entra o barramento, né? Então, esse valor agora vai para onde? Para outros registros. Só que esses registros não vão armazenar nada até a unidade de controle não fazer o mesmo que fez aqui, que é habilitar, né? Então, aqui tem um set e tem um enable para cada um, né? Set e enable, set e enable. Então, vamos supor que ele vai habilitar esse aqui, né? Então, esse mesmo número que vocês estão vendo foi para onde? Foi para aqui, para esse registrador, certo? E esse seria como, digamos, um princípio básico do que seria a relação que existe entre a unidade de controle e a unidade de lógica e aritmética. Agora observem que eu mudei aqui alguma coisa. Observem que aqui eu estou, nesse momento, tornando o barramento um caminho para transportar esse número, né? Certo? E as setas estão todas apontando para onde? Para todos os registradores. Só que agora eu vou mudar o sentido da comunicação. Já não vai ser do micro, ou seja, tipo, do micro, ou melhor, desse registrador para o perdão, micro não, da unidade de lógica e aritmética, vou mudar o sentido de comunicação, já não da unidade de lógica e aritmética para os registros, sino que agora vai ser ao contrário, tipo, dos registradores, eu vou querer fazer alguma coisa com esses valores, né? Tipo, eu quero que esse valor aqui, esse valor aqui, esse valor aqui, sei lá, eu quero fazer alguma coisa, alguma operação, né? Então, eu posso ter uma unidade de controle com outro arquivo, um outro, digamos assim, registrador temporário, né? E aqui eu tenho o valor B que eu tinha inicialmente. O que eu posso fazer é carregar esse valor B, né? Aqui, né? Atualizar o valor anterior, né? E aí eu faço isso com um enable, por exemplo. Habilita esse registro. Então, se habilita, né? Automaticamente, somente ele se irá comunicar por esse barramento e vai ter conexão com outro registro, que vai ser esse aqui, que está sendo configurado, né, através da unidade de controle por esse habilitador aqui, né? Isso aqui, na verdade, é um exemplo, gente, alguém levantou a mão? Pode falar, viu? Vou parar aqui, diga. Não, professor, o ritmo não tá legal. É porque a voz do senhor deu uma baixada. Acho que o microfone tá afastado. Tá afastado, é? Deixa eu ver. Aí, tá me escutando melhor? Agora tá melhor. Tá Obrigado. bom, tá bom.
Valeu, obrigado aí você. Então, como eu estava falando, né? Então aqui o set, né? Ele habilitou, certo? E o valor que estava nesse registro foi para aqui. E agora eu posso pegar isso aqui, o que está nesse outro registro, e habilitar para que se comunique com A diretamente, né? Mas tudo isso, na verdade, é só uma explicação, digamos assim, a maneira de exemplo. Isso não é o que acontece em todos os microprocessadores existentes, não, é somente para que vocês entendam que existe uma interação entre a unidade de controle e a unidade de lógica e aritmética que tem tudo a ver na hora de fazer um cálculo simples, né? Seja soma, seja multiplicação, o que seja que for, né? Agora, alguém poderia perguntar, se alguém não se fez essa pergunta, eu vou perguntar, é tipo, quais são os tipos de operações que uma unidade de lógica e aritmética pode ter? Pois olha, isso vai depender muito também da arquitetura. A gente vai ver mais para frente, inclusive quando a gente for começar a programar mesmo micros, eh, cada fabricante aprimora seus microcontroladores de acordo com suas expectativas de venda ou pelo menos de utilidade no mercado, né? Alguns querem fabricar uns cabos mais rápidos, outros querem fabricar alguns que sejam mais fáceis de programar, né? E por aí vai, né? Então, assim, tem micros, por exemplo, que já você tem a instrução pronta para multiplicar, né? Isso já é muito bom. Tem outros que não tem instruções para multiplicar, somente soma e pronto. E com isso você tem que se virar, entendeu? Então, na verdade, isso vai depender muito também do fabricante. Mas a interação entre unidade de controle e a ULA é sempre vai existir, né? E vai ser mais ou menos desse jeito que estou explicando aqui, né? Agora, imaginemos, né? O valor que neste momento está nesse registro, eu vou atualizar aqui, né? Aqui, a ver, cadê? Não, peraí. Estava aqui. Pronto. Aí eu tenho agora uma instrução, certo? Esse registro de instrução é o registro que a priori eu quero armazenar a instrução que está vindo lá, da memória de programa, certo? A unidade de controle, por sua vez, indica o tipo de operação, como já falei anteriormente, e aqui ele vai indicar, como isso aqui é hipotético, né? Então vamos assumir que tem três tipos de operações, né? E tem quatro flags, né? Então, por exemplo, A é maior, certo? Igual, opa, se A é maior, então ele, digamos assim, habilita esse flag aqui, se são iguais, ele vai habilitar esse aqui, e evidentemente com isso a gente pode ter um registro de flags também. Cada registro de flags vai indicar para a unidade de controle o que que aconteceu, né? E daí para lá é basicamente isso, né? A interação entre a unidade de controle vai depender de quê? Da comunicação entre a ULA com ela, né? Aqui pelo flag, né? Vamos supor que esse flag foi acionado, a unidade de controle, por sua vez, vai habilitar o registro onde você salva ou armazena o endereço das instruções, né? Então ele vai outra vez por esse barramento se comunicar com a memória, certo? E vai trazer uma nova instrução que vai fazer tudo aquilo que eu expliquei anteriormente e finalmente enviar pela memória, enviar enviar para a memória RAM, né? Basicamente seria esse o princípio, né? Aqui teríamos um registro para armazenar o endereço da memória, mas todos esses registros aqui que vocês estão vendo, a gente costuma chamar de buffer também, porque o buffer é uma estrutura de registro é, pequena, certo? Cujo papel é armazenar temporariamente, mas obviamente rápido, né? Armazenar de tal maneira que você possa acessar a informação ou escrever a informação de maneira rápida. Bom, já só para finalizar essa explicação aqui temos, por exemplo, mais uma vez especificando, os dados da memória RAM entram por aqui, certo? Vão se comunicar com os registros, né, daquela maneira que a gente falou, e posteriormente, já quando a ULA entregar o valor e os flags sejam apropriados, pois então ele vai pegar o endereço da memória RAM e vai enviar esse dado para onde? Por aqui, né? Por aqui, né? Aqui, né, mais uma vez, o dado da memória RAM vai para a instrução, né, e pronto, né. Imaginemos, por acaso, né, que tivesse que executar uma instrução que não seja aritmética, que seja lógica ou que seja associada a uma instrução de pulo, né. Instruções associadas com pulo, a gente vai ver posteriormente, são instruções que
por exemplo, você quando faz um programa em linguagem C, você faz se A é maior que B, então faça isso. Do contrário, faça aquilo outro. Esse caso contrário, essa instrução, caso contrário, ou else, né, que você utiliza por lá em linguagens como C, Java, essa instrução implica um pulo na memória de programa. Isso significa o quê? Que você vai ter que indicar ao processador pular um endereço de memória, né? E então aqui seria uma maneira, digamos assim, didática, né, de mostrar isso, embora a gente vai ver isso bem mais detalhado posteriormente, né, na prática. E aqui temos um flag, né? Por exemplo, o flag igual e aqui um jump se igual, né? Então, como as duas coisas são um, então o end vai habilitar tipo um sinalizador, né, de pulo e aí vai acontecer o que ele vai procurar o próximo endereço, perdão, a próxima, digamos assim, a próxima informação na memória de dados e vai mandar para aqui, né? E aí ele vai fazer alguma coisa, né? Hipoteticamente falando, ele vai executar alguma instrução lá e pronto, e se repite todo o processo, né? A unidade de controle, ela também tem uma comunicação, pode ter uma comunicação direta com periféricos de entrada e saída, né? Então, por exemplo, um teclado, uma tela, né, etc, né? Tudo isso por quê? Porque lá no final é a que recebe as solicitações e, de alguma maneira, gestiona essas solicitações para serem enviadas para a ULA, né? E pronto. Tudo isso no final representa o quê? Isso aqui, né? Um microprocessador, né? E esse microprocessador, por sua vez, faz parte da arquitetura, digamos assim, de uma de um computador convencional, onde você vai ter, digamos assim, os periféricos, certo? E onde você vai ter também a memória, né? Então, processador, periféricos, memória, tem um conjunto de fios aqui que na verdade conformam o barramento, certo? E algumas, digamos assim, alguns outros fios que já têm um papel diferente que é de se comunicar diretamente com memória, né? Ou com periféricos, no caso desse aqui, certo? Bom, essencialmente aqui seria como uma estrutura von Neumann, né? Tipo, eu estou mostrando somente uma memória aqui, um micro e uns periféricos. Mas de acordo com o que eu falei anteriormente, tem a arquitetura Harvard, né? Pois bem, a arquitetura Harvard, embora a gente não esteja vendo aqui, desde esse ponto de vista, já estava embutida aqui. Não, aqui não, perdão. Aqui. Opa. Já estava, digamos, de alguma maneira implícita aqui, porque essa unidade de controle se comunicava com a memória RAM, certo? Mas na hora que ela precisasse de se comunicar com a memória de dados, né, que é independente da memória de programa, onde estão as instruções, ela reversava, né, aqui a comunicação, mas eu poderia não necessariamente reversar isso e fazer simultaneamente, e aí estaríamos falando de uma arquitetura Harvard, né? Então, bom, na essência, o micro seria isso aqui, né? Seria isso aqui por dentro. Vamos ter sempre que mexer com uma unidade de controle e uma ULA, né? Pronto. Bom, gente, por enquanto, acho que era isso que eu queria mostrar. Até aí, todo mundo está entendendo? Alguma dúvida sobre o que eu falei até o momento? Por hoje, eu queria só falar disso aí. Acho que como é a aula introdutória, não vou demorar muito, certo? É, se vocês têm alguma dúvida com relação às aulas, a alguma coisa que eu já falei no início, podem falar. Eu vou ver aqui, sim, outra coisa. Interessante que vocês usem um microfone ou alguma maneira de se comunicar comigo via voz, porque às vezes tem gente que levanta a mão, mas eu não estou olhando, estou atento aqui para outras coisas, né? E aí eu posso me passar, né? Então seria bom até você. Eu não me importo, não me preocupo se vocês, tipo assim, falar, entendeu? Se você chegar e falar, professor, para aí, eu não entendi, ou certo? Porque é melhor eu escutar você e parar do que eu estar pendente ao bate-papo que tem aqui, que muitas vezes eu não abro e não consigo enxergar, entenderam? Então é uma sugestão que eu faço, tipo, providenciem uma maneira de você poder comunicar comigo via voz, né? Porque ajuda muito, na verdade. Gente, alguma pergunta sobre o que eu mostrei hoje? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram me perguntar?
Tem gente que chegou um pouco mais tarde, se querem tirar dúvida, aproveitem agora, se querem perguntar algo sobre a disciplina, avaliação, metodologia, sei lá, é o momento, podem perguntar, temos que 30 minutos, eu acho, ou mais, né? Teve um pessoal que levantou a mão, esperando abrir o microfone. Professor, só uma Diga. pergunta. O senhor Sim. vai mandar o código do curso no Swap? Sim, vou mandar pelo Swap, daquele mesmo jeito que eu me comuniquei com vocês para enviar o link da aula de hoje, desse mesmo jeito eu vou mandar, aí vocês fiquem atentos que é só entrar lá no Schoology, colocar um código e pronto, e já tem acesso a tudo isso aqui. É porque eu já abri e realmente ele pede o código aqui. Ah, pronto, não, tranquilo, eu vou mandar para vocês e fica tranquilo. Obrigada. Uhum. Sim, eu vou abrir aqui o bate-papo hoje para ver o que tem aqui, é que eu não abri. Bora ver. Pronto. Não, tudo bem. Alguém mais quer perguntar alguma coisa sobre a disciplina? Ou, inclusive, sobre o que a gente falou hoje, né? Da arquitetura, né? No momento não, professor. Tô entendendo aqui o assunto. Certo. Gente, vou mais uma vez mostrar aqui o cronograma, só para que vocês fiquem atentos a um detalhe. Vocês estão vendo aqui? Não, né? Peraí. Enquanto tiver a apresentação rolando, não vai aparecer nada. Peraí, que... Não, aqui é tranquilo, vou somente tirar isso aqui. Pronto. Eu vou mostrar para vocês aqui o cronograma, né? E deixa eu ver aqui. Isso. Acho que já foi, né? Gente, no cronograma, não, aqui. Bom, aqui não, deixa eu abrir aqui melhor. No cronograma, vocês, para os que chegaram depois, e não sei se eles me escutaram ou não, mas a aula que tem no dia que é 2 de março, né? É a aula que, na verdade, é um encontro assíncrono, né? Atividade assíncrona. E vocês, todo o conteúdo dessa aula já está aí disponível no YouTube, né? No canal que vocês vão acessar no próprio Schoology, né? Lá vocês vão ter, deixa eu aumentar aqui. Lá vocês vão ter todo esse conteúdo, certo? Ou seja, na aula do dia 9 de março, eu vou os conteúdos serão esses aqui, e eu assumo que todos vocês já devem ter visto isso aqui, certo? Porque se está dentro do cronograma, é contabilizado como carga horária, certo? Então, evidentemente, eu posso assumir que vocês já devem ter assistido o material, né? Dessa maneira, então, a gente não perde a continuidade e eu quero sim deixar claro isso, né? Tipo, eu não assisti ainda às aulas, você pode me explicar isso? Não, porque aí, de certa maneira, estaríamos indo em contra da corrente da estrutura como foi organizada a disciplina, né? Então, eu gostaria que realmente vocês levem isto aqui bem a sério, esse cronograma
está bem, tipo assim, foi projetado justamente pensando em tudo que pode atrapalhar a gente, feriado, sei lá, tudo isso aí, né? Então aqui, esses dias são sagrados mesmo, então dia 2 de março você vai encontrar esse conteúdo lá, dia 16 de março, que seria o seguinte encontro, a atividade assíncrona, você vai encontrar isso aqui e ao mesmo tempo vai entregar a lista número 1. A lista número 1, ela já está, eu vou disponibilizar também lá no Schoology, então você já sabe que pelo cronograma você vai ter que entregar essa lista aqui no dia 16 de março, certo? Tudo claro com isso, gente? Só quero só deixar claro isso, tá tudo claro, né? Uhum. Pronto, gente. Então, bom, por hoje é só isso. Eu acho que já eu demorei pouco, mas infelizmente não é isso que vai acontecer sempre, porque vai ter mais coisas aí pela frente. Então, bom, eu deixo já tudo isso aqui para que vocês deem conta, né? E vejo vocês na próxima Professor, aula. Diga. é que na hora que você estava explicando aí, eu Hum, tive um problema aqui com a conexão, eu não estava ouvindo sua voz. Dia 2 de março, uhum. é a próxima segunda, não é isso? Deixa eu ver. Próxima terça. Terça, é isso, é. Uhum. Tá como atividade assíncrona. Isso significa que o senhor não vai dar aula, a gente vai fazer as atividades que estão lá no No, Skilllogic, não é isso? no YouTube, né? Na verdade, todas as atividades assíncronas são, em outras palavras, aulas que eu já deixo gravada, certo? Para que você assista, né? Você vai ter todo o tempo, você vai dispor de seu tempo para assistir essa atividade, entendeu? De tal Ah, maneira que entendi. na aula do dia 9 você já deve ter assistido. A única coisa boa aqui é que você vai ter uma semana para assistir, digamos que uma aula assíncrona, né? Então você pode dividir esse tempo a seu gosto, né? E aí fica bom para muita gente, né? Mas o senhor vai colocar, tipo, a atividade assíncrona do dia 2 no dia Hum. 2 mesmo, ou o senhor vai colocar antes? Veja bem, eu vou ver, né? Porque tem vezes que pode facilitar também, a partir do meu tempo também, né, eu vejo aí, né? Se eu consigo botar antes, eu boto, né? Mas máximo no mesmo dia eu boto, entendeu? Máximo, entendeu? Não me passo do Entendi. dia, entendeu? Certo, gente? Alguma outra pergunta, dúvida que eu possa esclarecer logo agora? Pronto, gente. Então, bom. Então eu deixo vocês, obrigado aí e fiquem atentos, né? Eu vou mandar pelo Swap o código de acesso para o Schoology, tá bom? Ok, pessoal. Tá bom, gente. Então, boa noite a todos, obrigado e até mais, né? Obrigada, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite.